Saudações alunos, aqui é o professor Mafez. Nós vamos iniciar novamente o nosso trabalho, vamos fazer a lição agora. Vamos clicar aqui no menu File New, Parte e OK. Assim que carregar a tela do SolidWorks, nós vamos iniciar esse desenho trocando a unidade de medida dele, visto que está aqui ó, em milímetro. Então nesta versão do Solid eu posso clicar aqui direto, ou posso vir aqui em Tools, selecionar Options, Document Properties, Units e marcar IPS. E aqui trocar a quantidade de casas decimais após a vírgula. Vou dar OK. E agora eu vou iniciar o nosso desenho selecionando o plano superior, clicando na guia Sketch e comando Sketch. Ele abre o plano superior para nós. Vou dar um clique fora para tirar a seleção, não há necessidade, mas estou dando um clique só para ficar a tela mais limpa. Vou selecionar uma nova ferramenta para nós, que é conhecida como Corner Rectangle, que em verdade, se você clicar aqui neste menuzinho lateral, você vai perceber que tem várias possibilidades que, mesmo clicando sobre o comando, ainda existe a possibilidade de alterá-lo. Então, eu vou usar a opção Corner Rectangle mesmo, vou parar o mouse aqui sobre o ponto de origem, sempre bom startar pelo ponto de origem ou depois vinculá-lo, existem várias formas. Eu vou dar um clique e vou abrir aqui mais ou menos 4 por 1,5, sempre lembrando que sempre é aproximado. Girando a roldana, devagar, eu aproximo mais a tela para a gente poder visualizar melhor. E aquela história dos relacionamentos, eu já tenho aqui o coincidente, já fixado sobre o ponto aqui de origem. Eu já tenho aqui uma linha vertical, vertical, horizontal, horizontal, pelo fato de ser o comando de retângulo. Então aqui eu só vou dar um OK e um clique fora para tirar a seleção para mim enxergar como está ficando. Lembre-se que eu tenho aquele grau de liberdade, se for o caso para ajustar, mas nesse caso já está bom. Vou chamar o comando Smart Dimension, vou parar o mouse sobre aqui a linha, ela fica de cor laranja, vou dar um clique, vou puxar aqui a cota, clico, abre a janelinha Modify, digito 4 e dou Enter. Aqui do lado eu vou clicar, puxar, clico mais uma vez e digito 1,5. Pronto, as duas cotas. Lembrando que quando as linhas ficam de cor preta, é porque a peça já está definida, aguardando somente agora a criação, a elaboração do 3D. Para elaborar o 3D eu vou em Features, Extrude Boss Base e em From Sketch Plane, que é a origem de um plano de sketch. Direction Blind, que eu vou dar aqui a altura aqui do desenho. E D1, que é o Depth, vou colocar 0,25, ou melhor, 0,5, que é a espessura recomendada pelo exercício. Agora eu vou clicar em OK. E tenho já o meu primeiro desenho. Lembrando que ao clicar na roldana do mouse, é possível você girar o desenho no plano orbital ou espacial. E pela View Orientation eu consigo usar aqui daí sim os planos corretos. E nós aprendemos que para iniciar o esboço basta você selecionar um dos planos. Mas quando a peça tem face, quando ela tem uma face, você pode clicar nesta face, como eu vou fazer agora. Com esta face selecionada, eu vou clicar na guia Sketch e chamar o comando de Sketch. Veja que ele não vai usar agora os planos normais, e sim este plano que eu selecionei. Ou seja, aqui é o meu ponto 00, ele não vai fazer nada atrás, nada à frente, e vai criar aqui mesmo nessa área. Outro comando importante nós aprendermos agora é que aqui no View Orientation, nós temos um comando chamado Normal To, que sempre vai virar o sketch de frente para vocês. Ou seja, estou trabalhando nesta área aqui agora, neste plano. Vou dar um clique fora, vou selecionar a ferramenta Linha, e vou fazer o traçado. Vou parar o mouse aqui nas arestas, porque o Solid permite que eu pegue recursos do 3D também como forma daquele Quick Snaps, que são aqueles pontos magnéticos do desenho. Vou parar então o mouse aqui, mais ou menos aqui. Surge o símbolo de coincidente. Clico, subo uma linha de mais ou menos 1. Clico, saio e retorno. Lembrando que quando acontece isso, eu saio com um arco. Vou abrir aqui um arco de mais ou menos A180, que é o ângulo, e R mais ou menos 1. Clico, desço uma linha, paro aqui. Perceba que ele vai me dar agora 3 informações.
coincidente aresta 3D, vertical a linha, linha tangente com o arco. Clico e agora vou fechar aqui, ó. Chegando aqui, vou dar um clique e vou dar um OK no comando que eu estou. Vale lembrar que agora neste momento eu já tenho coincidente, ou seja, ele está preso na aresta 3D, vertical, tangente, tangente vertical, coincidente e linha horizontal. Não preciso fazer nada. Caso ocorra de você perder aqui um relacionamento, então selecionei ele, pressionei Delete e ela esteja um pouquinho torta, você pode usar o comando Add Relation, selecionar o arco e a linha e colocar a opção tangente. E aí dá OK. Nunca podemos esquecer dos relacionamentos. Agora nós vamos fazer o processo de dimensionamento deste objeto. Então eu vou selecionar o Smart Dimension e vou fazer assim. Clicando na aresta 3D e no centro do arco, eu vou puxar aqui a distância de 1,5. Vou afastar um pouquinho. Clico aqui no arco, puxo, raio de 0,75. E a distância que eu tenho daqui, da aresta 3D para o centro, é de 2 polegadas. Pronto. Quando o desenho está cotado, relacionado e de cor preta, ele pode já se transformar em um perfil 3D. Então, eu vou entrar no modo isométrico aqui, clicar na guia Features e selecionar o Extrude Boss Base. E percebo que ele vai fazer a extrusão do objeto, porém para fora, porque ele identifica que existe material nesta área, até pela unidade aqui do eixo Z das coordenadas. Então, eu não quero desta forma, eu quero invertê-lo. Então, em Blind, do lado aqui da opção de determinação, eu clico aqui ó, no comando Reverse. Ele vai reverter para mim. Ó. E eu vou colocar aqui 0,5, que já está inclusive, com a opção Merge Result ativa. O que é Merge Result? Ele vai fazer com que esta área aqui ó, se mescle, se torne um objeto só. Vou dar OK. Olha lá. Juntou os objetos. Feito isso, nós vamos passar agora a criar um comando, aprender um comando que é o Holy Wizard. É um assistente de furo que permite que você determine diversos tipos de furações, inclusive furações para rosca. Então eu vou clicar aqui ó, em Features, que já está selecionado, clicar no Holy Wizard. O Holy Wizard vai carregar, ele é uma biblioteca. E agora eu tenho aqui tipo e posicionamento. Em tipo, nós vamos vir aqui, ó, Holy Type. Então eu tenho furo com rebaixo, escareado, somente furo, furo para rosca, furo para encanamento e um furo personalizado. Neste caso, eu seleciono aqui em Standard. Neste caso nosso, aliás, nós vamos usar o Counter Bore, que é furo com rebaixo. Standard, ANS Int, porque eu tenho várias normas, mas pelo que pede o exercício é o ANS Int. Type, aqui ó, Pin de Head Screw, eu tenho diversos tipos, ele pede para nós o Hex Bolt. Essas traduções que nós temos aqui seriam furo, para parafuso Allen, para parafuso fenda, são diversos tipos de furos para diversos tipos de parafusos, é isso que ele está dizendo aqui para nós. Em Hole Specifications, eu vou selecionar o tamanho, que já está aqui de 1/4, mas eu posso selecionar vários tamanhos em cima da norma. Aqui nós temos o ajuste, que seria, por exemplo, um furo mais fechado em relação à norma, normal e aberto. Então, no caso, o normal. Eu tenho a opção Show Custom Size, que me permite alterar as dimensões desse furo, caso eu não queira usar exatamente o que está na norma, que não é o caso aqui agora. Eu tenho o tipo de terminação, que eu tenho aqui aquela famosa Blind, mas eu tenho também a True All. A True All, ela é um tipo de terminação passante, o furo se torna passante. Em seguida, eu tenho aqui alguns tipos de terminações de furo. Essas terminações aqui seria para você escarear a entrada do furo maior, diâmetro maior, do furo menor, a entrada e a saída do furo menor. Então essas opções nós não vamos usar neste momento. Feita a configuração do tipo de furo, norma, o tipo de padrão de furo que é para parafuso, o tamanho, o ajuste e a terminação, nós clicaremos em Positions
E agora eu vou vir aqui na tela e vou dar um clique na face que eu quero furar. Feito o clique, ó, eu estou com ele aqui na mão. Então eu vou dar mais um clique. E posso clicar várias vezes para fazer vários furos, só que neste caso não. Então eu vou desligar a ferramenta Point, que é a ferramenta que eu uso como orientação para este furo. Vou vir aqui, onde tem o Display Delete Relations, e vou clicar no Add Relations. Olha, eu tenho um point selecionando aqui, e ele é desse ponto, mas caso não fosse esse point, que não seria nada a ver com o ponto furo agora, eu posso dar um botão direito e dar um Clear Selections. Toda a seleção pode ser feita isso. Então eu vou clicar aqui, novamente, no ponto central, e no arco. E arco e ponto me permite um relacionamento concêntrico. Ele já centralizou para mim aqui. Então, eu vou dar um OK. Agora, como eu não tenho que centralizar mais nada, porque o point já está de cor preta, eu vou dar OK. E está aqui, ó, o furo passante criado. Quer? Agora nós vamos fazer um outro furo. Então, para fazer esse furo, eu vou selecionar aqui, ó, o plano top. Então, estou enxergando aqui o plano top da peça. Vou clicar em Features e selecionar o Hole Wizard. Vou selecionar aqui nos tipos de furações a furação conhecida como Hole, que é somente o furo. Ela vai ser ANSI Inch e tipo de furação Audio Size, somente um furo. O tamanho em Size, você clicando aqui, ó, tem vários 9s aqui. Então, se você pressionar uma vez o número 9 e mais uma vez o número 9, você já cai aqui no 932. Então é uma forma mais rápida de seleção. Também tem o Show Custom Size, que eu posso determinar o diâmetro e o ângulo da broca. Só que neste caso ele não é blind, ele não tem profundidade, ele é True All. E também não tem nenhum tipo de escareado, nem no início e nem no fim. Feito então essa configuração inicial, que é Hole, Inch, Audio Sizes, 932, True All, sem nenhum tipo de escareado, eu clico em Positions e vou dar 2 cliques. Um aqui, mais um e um aqui. E esse tipo agora vai ser feito o alinhamento da seguinte forma. Eu clico no furo, clico na aresta e puxo aqui a distância, 0,5. Dou um clique fora, clico no centro do furo, clico na aresta e digito 0,5. Mesmo sistema aqui, seleciono o centro e a aresta, 0,5, e aresta e centro 0,5. Agora que eu tenho os 2 furos centralizados, eu vou dar OK. E agora eu tenho a peça furada. Mais uma vez selecionando a face da peça, eu vou clicar em Sketch, selecionar aqui o comando de Sketch, vou entrar aqui em Normal Tool, e agora que eu estou editando este plano, eu vou selecionar a ferramenta Corner Rectangle. Vou parar o mouse aqui, bem nesta aresta, e vou abrir um retângulo de x mais ou menos 1 e y mais ou menos 0,2. Vou dar um ESC, selecionar o Smart Dimension e vou puxar já a medida aqui, 0,125. Com o comando Add Relation e limpo, eu vou pegar esta aresta e esta outra aresta e vou colocar colinear, alinhamento entre elas. Vou limpar este ambiente e vou novamente fazer a seleção aqui e aqui. E vou colocar colinear. Vou dar OK. E agora, entrando no modo isométrico, eu vou fazer o corte desta área. E vou clicar na guia Features, Extrude Cut, e vou selecionar True All. Ao selecionar True All, ele vai ser aqui um corte passante e eu vou dar OK. Agora a parte de acabamento. Selecionando um novo comando de 3D chamado Fillet. Este comando ele me permite diversas formas de arredondamento. Então eu vou marcar aqui Constant Radius e vou selecionar aqui 0,25. Ele vai ser propagação de tangência com arredondamento total de preview. E agora eu vou selecionar esta aresta aqui, essa aresta aqui e essa outra aresta aqui. E para enxergar a aresta de trás, eu posso fazer meio que tentando na tentativa, ou girar a peça, ou se isso não for possível,
eu posso vir neste comando chamado Display Style, onde eu troco para, por exemplo, a opção Hide Lines Visible. E agora eu enxergo a aresta oculta e clicando sobre ela, ela também me dá este preview. Aproveitando, seleciono esta aresta e essa outra aresta. 6 arestas selecionadas, eu dou OK. E agora retorno ao modo de visualização anterior, que é o Shade with Edges. Clico novamente em Fillet, seleciono aqui constante radius de 0,125 e agora arredondo esta área e esta área. E ele faz a propagação do Fillet e mais essa aresta. Vou dar OK. E assim aplica-se o arredondamento. Para fazer a pintura do desenho, eu venho sobre a entidade desenho, clico com o botão direito e seleciono a opçãozinha Appearance. Ao selecionar a opção Appearance, abre esta tela, aonde que eu vou, primeiramente, se quiser pintar a peça toda, eu seleciono uma das cores. E eu tenho também aqui as opções: padrão, brilhante, transparente. Mas se eu quiser, eu posso selecionar, além da cor, a entidade que eu quero pintar. Então eu dou um Clear Selection e escolho se eu quero, por exemplo, pintar os arredondamentos. Seleciono aqui do lado a opção Select Features e clico nas entidades. Clico na cor e dou um OK para aplicar. E é isso. Esta lição, ela termina aqui, visto que pelo exercício existe a minha geração do 2D, mas o 2D fica para a próxima.